Perfeito. Fica à vontade, João, por favor, a palavra é sua. Tá ótimo. Jordano, obrigado pela oportunidade. Pessoal, muito boa noite, né? Já passando das 18. Muito boa noite, um prazer muito grande poder conversar com vocês, poder falar sobre LGPD e falar sobre LGPD na saúde, né? Vou me apresentar rapidamente. Jordano falou da minha experiência com saúde, mas acho que para falar de LGPD a gente precisa contar um pouquinho de história, senão não faz muito sentido e no meio do caminho a gente vai entender por que essa história, ou contar a história, vai ajudar bem na mudança de cultura nas nossas clínicas, nos nossos consultórios, na nossa experiência aí na atividade em saúde. Eu tô na saúde já há pouco mais de 20 anos, eu sou do chão de fábrica da saúde e, como o Jordano havia comentado, na gestão, né? Então eu comecei como recepcionista, passei ali por algumas áreas dentro de hospitais e me vi em 2004, 2005 como gestor hospitalar. Tenho especialização pela PUC Minas e pela Fundação Getúlio Vargas em gestão de saúde ou gestão em saúde e advogo exclusivamente para hospitais e clínicas, né? E por que isso é importante? Às vezes a gente fala nesse mundo confuso do jeito que falar que tem muito tempo numa determinada área não é tão positivo mais, né? O pessoal tem chamado esse mundo VUCA, né? Que tudo muda, né? As coisas tudo se transformam. Mas para mim, especialmente, quando a gente fala de LGPD, tem feito muito sentido explorar essa oportunidade ali que eu vivi na portaria, que eu vivi na recepção de uma instituição hospitalar e também que eu vivi dentro aí da gestão, no faturamento, na área financeira, na área de farmácia, muitos anos atrás, né? Por quê? Advogar e trabalhar tecnologia parece muito distante um assunto do outro. E aí veio a LGPD e dentro da saúde colocou esses dois ambientes juntos, né? Ou seja, nós temos uma legislação agora que nos obriga a pensar em segurança da informação sob uma outra perspectiva, né? Que normalmente a gente não explora muito, que é garantir ali o dado, e uma outra perspectiva é garantir direitos de titulares que antes eles já existiam, a questão da vulnerabilidade dos dados ou da visualização desses dados, e que agora a gente passa a ter documento, relatório, algo em lei que a gente precisa responder. E por isso que eu digo que, para mim, contar a história é interessante, porque essa experiência de recepção, de faturamento de hospital, e depois a experiência de advogar de forma consultiva para essas instituições, casa bem com o que a LGPD pensa ou o que ela traz para a gente poder discutir. Eu tenho uma formação em Direito pela PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. Como disse, trabalho só consultivo, tive o prazer de conhecer o Jordano algumas semanas atrás, em discutindo LGPD, né? E eu estou muito contente aí de encontrar vocês como oportunidade para a gente tratar o assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela aparece para a gente em 2018 como publicação, mas aí nasce a parte curiosa, Jordano. É um projeto de lei que estava em consulta pública ou em tramitação no Congresso desde 2010, né? E a gente vai pensando em novidades, o próprio conceito de proteção e privacidade, ou privacidade, ele permeia a legislação brasileira aí da atual, que tá vigente desde 88 com a Constituição. Então, outro ponto que eu venho também chamando a atenção de todos é que não há novidade na LGPD para nós na saúde. Então, se a gente pensar a saúde, a gestão em saúde, se a gente pensar os processos, protocolos em saúde, a Lei Geral de Proteção de Dados não traz muita novidade, traz algumas sanções que antes a gente precisava de um processo de conhecimento para encontrá-la, e agora as sanções elas estão previstas, e alguns direitos que antes eles estavam mais próximos ali de resoluções do Conselho Federal de Medicina, como a 1638, que regula a Comissão Permanente de Revisão de Prontuário, ou o próprio Código de Defesa do Consumidor, que trazia alguns direitos há algum tempo, agora esses direitos estão postos de uma outra forma na própria LGPD. Então, a lei não traz novidade. Mas, apesar de não trazer novidade, apesar de não ser nova, como você disse, é nova, né? Uma lei publicada em 2018, com vigência. E aí a pausa é porque, assim, quando vai viger a lei, né? Alguém tem essa resposta, né? Se alguém tiver essa resposta, vai ganhar bastante dinheiro vendendo essa informação aí no mercado. A gente tem uma expectativa de vigência da lei hoje
para 3 de maio do ano que vem, né? Vigência da lei 3 de maio de 2021. E por que essa expectativa é hoje? Porque há uma medida provisória que garante esse prazo, mas ela está no período ainda de provisório. Então, nós aguardamos o Congresso tomar uma decisão sobre a aprovação ou não dessa medida, para que a gente tenha, de fato, uma decisão sobre a vigência da LGPD. Então, sobre vigência, nós temos 3 cenários possíveis, né? 16 de agosto, 28 de agosto ou 3 de maio. Então, assim, esse é o nosso prazo. Então, é de fato uma lei nova, é uma lei que traz uma perspectiva diferente para a proteção e privacidade de dados enquanto obrigação. A gente tinha isso, né? Como eu mencionei, a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, resoluções do CFM, algumas outras decisões do próprio Conselho Regional de Medicina aqui de Minas já eram nesse sentido. A resolução 1821, se eu não me engano, ou 1829 do CFM sobre prontuário eletrônico também falava sobre privacidade, mas o cuidado a gente não tinha muito, né? Esses são alguns pontos da lei que a gente precisa pensar. Não tem novidade, então o primeiro ponto para a saúde é isso, não tem novidade, mas tem desafio, né? Desafio porque os itens que ela traz como obrigação, eles são pontos que a gente já deveria ter enfrentado em termos de controle e não tomou essa decisão. E ela traz alguns outros pontos de desafio em relação a contratos e a nossa relação com terceiros. O que é muito comum na nossa área, né? Quem é mais antigo na saúde aí vai se recordar que nós preenchíamos um prontuário pensando num consultório, numa cartolina, num papel cartonado. No final do dia ou no final do atendimento eu entregava aquilo para um profissional do administrativo, uma secretária, ela guardava no armário, trancava e eu tinha segurança de que aqueles dados estavam trancados, né? Qual que é o cenário que nós mudamos, Jordano? Nos últimos anos surgiu, especialmente a partir de 2007, com a aprovação do Conselho Federal de Medicina das regras de validade do prontuário eletrônico, partimos de 2007 a ter regra, né? Até então a gente não tinha, nós passamos a ter cada vez mais os nossos consultórios, até por uma questão de praticidade, a presença de dispositivos eletrônicos para armazenamento dos prontuários. E a lei traz uma condição, olha, se eu compartilho meu dado com alguém, eu preciso da ciência para o titular de que aquele dado foi compartilhado. Se eu uso um dispositivo eletrônico ou um sistema, eu preciso ter uma garantia e existe uma corresponsabilidade entre o fornecedor dessa ferramenta ou o gestor desse dado, enquanto armazenamento, e o meu consultório. Então, são cenários que nós não discutíamos muito antes em contrato, porque não existia ali uma preocupação e que hoje a gente precisa realmente ter esses pontos para tratar. Um outro cenário bastante discutido que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a gente pensar, e que ainda está pendente de regulamentação, preciso ter uma série de requisitos de segurança para proteger os meus dados, né? Esses requisitos, eles são definidos em um dispositivo, existe um rol, ou eu tenho que ter uma análise? Olha, a gente precisa ter um estudo para garantir aquela segurança, mas a NPD ainda não foi constituída. Falávamos disso um pouco antes de começarmos aqui. Então, assim, de forma preliminar, o que a gente tem de preocupação, Jordano, e para devolver para você, a gente começar a trocar. O que eu particularmente tenho de preocupação quando eu falo em clínica? A ausência de uma definição clara se eu tenho que ter um DPO para uma clínica ou para um consultório, ou um encarregado de proteção de dados. Os requisitos mínimos de segurança que a gente precisa discutir para uma clínica, quais são os parâmetros de punição, os parâmetros de contrato que têm chegado, eu tive acesso a 6 aditivos de contrato de operadoras de plano de saúde aqui em Minas, operadoras expressivas que já começaram seu processo de compliance, que estão com uma preocupação ou uma ação e 2 delas, isso aparece muito forte, de definir que, por exemplo, o consultório, a clínica, vai ter que ter um controle tecnológico com pelo menos duplo fator de autenticação para acesso aos dados e garantir isso em log ou em trilha de auditoria, de forma que essa informação possa ser compartilhada
com a operadora quando ela requisitar para verificar ou fazer a análise da segurança. Pessoal, isso me preocupa muito, porque boa parte dos consultórios, pensando em consultórios, vão ter dificuldade de implementar dispositivos que, quando tem muito, tem 2 computadores, um da secretária ou do secretário e outro ali que o médico usa dentro do consultório. Um outro ponto, o encarregado que eu já mencionei, a gente vai ter que ter, como que eu faço esse investimento, né? E a outra perspectiva qual é a documentação que eu preciso apresentar enquanto consultório, enquanto segurança de dados. Então, tem muitos pontos na lei que a gente tem que discutir, alguns estão claros, outros nem tanto, né? A vigência dela é uma delas, Giordano. Perfeito, João. Fora isso, né, temos essa questão realmente quando irá vigir. A lei, como você disse, é de 2018 e houve uma prorrogação para o início da vigência agora para 2020, mas ninguém esperava esse cenário, né, da pandemia. E, de fato, a gente entende que o foco de todo mundo, né, não só dos médicos, da área de saúde, mas de forma geral, é na sobrevivência das empresas. Então, é compreensível essa questão da prorrogação. Por outro lado, a gente sabe que existe toda uma pressão internacional para que o Brasil determine, né, coloque em vigência a sua lei de proteção de dados, né? O Brasil, ele pretende até mesmo ingressar no OCDE, e isso tudo depende dessa questão de tratamento de dados. Acho que a primeira visão que a gente tem que ter é dessa questão da globalização. Agora, mais que nunca, né, com a pandemia, a gente viu que ela foi um verdadeiro catalisador para a transformação digital, né? De fato, nós estamos aqui fazendo esse evento, que provavelmente, se fosse em outra condição, a gente faria presencialmente, né? Mas estamos fazendo, todo mundo foi para o meio virtual, porque isso, de fato, foi acelerado por essa necessidade de distanciamento social. Mas o Brasil está dentro desse contexto, então, internacional também, que mais cedo ou mais tarde a lei vai vir. Mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar e conversar não é nem qual o prazo que nós vamos ter, né? Mas vamos começar, eu falei com você aqui antes da gente iniciar, né? Vamos começar a fazer uma conscientização. Acho que todos nós temos que precisar entender para que serve a Lei Geral de Proteção de Dados, por que ela foi criada, por que ela é importante, sabe? O primeiro exercício, quando eu falo alguma palestra, eu comecei a falar sobre isso, é um exercício de empatia. Vamos nos colocar no lugar do titular do dado, porque nós somos titular de dado o tempo todo, né? Aquela velha história, a gente chegar lá na farmácia, eles pedirem para a gente o nome, a filiação, o CPF, o título de eleitor e aquela coleta absurda de dados, né? O que estão sendo feito com esses dados, né? Que tipo de tratamento que está feito? Obviamente que hoje em dia é um tratamento econômico, né? Segmentação de perfil de consumidor, direcionamento de publicidade. Nós vimos aí o escândalo aí do Cambridge Analytica, né, com o Facebook nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a utilização dos perfis dos eleitores para fazer publicidade direcionada que, sem dúvida nenhuma, influenciou na eleição, né? Inclusive, fica uma dica do pessoal daquele filme Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada. Assistam esse filme para fazer a mudança de consciência com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você quer falar? Não, isso eu ia complementar, dizer assim, quando a gente pensa no motivo da lei, e por que ela existe, obviamente, um histórico enorme sobre isso, né? Nós temos relatos de preocupação com privacidade de dados do século XVIII, quando uma fotografia, imagina a qualidade de uma fotografia naquela época, de uma criança, teria sido publicada num jornal, e o pai da criança se incomodou com aquela fotografia, que era basicamente uma sombra, né, que mostrava os contornos daquela criança, né? Então, a preocupação com a privacidade é algo que está presente aí em praticamente todos os instrumentos jurídicos, ou especialmente na saúde o tempo todo, né? A questão da relação do médico com o paciente, da privacidade do consultório, do dever de segredo ali daquela informação. Quando nós pensamos dessa perspectiva de conscientização, quando a gente cria essa relação de se colocar como titular, e você trouxe o caso da Cambridge Analytica do Facebook, eu queria trazer um pouquinho mais para próximo da gente, né? Porque às vezes o uso de dado ele fica parecendo algo como uma vantagem, né?
Por que que a drogaria, uma rede de farmácias, tem interesse no seu CPF e no seu e-mail, né? Ou basicamente no seu celular, para te mandar ali uma oferta sobre um produto que você tem o hábito de consumo. Mas até onde saber o seu hábito de consumo afeta a sua decisão ou invade a sua privacidade, quando ela começa a te selecionar para determinados benefícios. Exemplo disso, seguradoras que utilizam ou que compram hábitos de consumo ou hábitos de frequência de lugares, de horários, para definir, através de cálculos atuariais, o seu perfil para um seguro, né, de carro, enfim, por exemplo, de carro. Quando nós começamos a nos colocar nesse ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados começa, de fato, a fazer muito sentido. O que se quer é preservar as pessoas ou preservar o indivíduo no seu direito de não ser selecionado ou no seu direito de não ser privado de um benefício ou de uma determinada condição, ou ser segregado ou de não ser segregado em determinada atividade. Se a gente ainda aproximar um pouquinho mais do nosso negócio saúde, há uma relação muito curiosa com a indústria farmacêutica de alguma forma, né? Existe um benefício que nós oferecemos para os nossos pacientes, que é o fato dele receber a receita dele no celular dele. E isso é um benefício, né? A lei não fala em momento nenhum, por exemplo, que isso não pode acontecer. Mas o que há por trás daquele benefício? Né? Uma estrutura sendo montada que identifica se aquele paciente tem uma determinada prescrição, se um determinado profissional fez aquela prescrição, se aquele paciente comprou e onde ele comprou aquela medicação. Ou seja, uma infraestrutura de tecnologia não está sendo colocada à disposição do seu paciente apenas e tão somente pelo benefício dele ter o melhor desconto. Existe uma estrutura muito grande que se beneficia desses dados para perfilar aquele paciente, para perfilar o mercado e para consumir esses dados da perspectiva de dinheiro. Então, quando a gente vai se aproximando e se colocando, eu acho que você disse bem essa questão da empatia, se colocando no lugar do outro, nós vamos entendendo melhor essa dor e percebendo que, em alguns momentos, de fato, a gente cede mais informações do que deveria e nós não temos, em alguns outros momentos, o cuidado que nós precisaríamos ter com os dados dos nossos clientes ou dos nossos funcionários, né? De fato, a Lei Geral, a LGPD, ela traz essa condição de repensar os nossos processos e também as nossas decisões. Eu tenho acompanhado algumas decisões de instituições de saúde. Eles não têm deixado de fazer nada que faziam. E esse é um outro ponto interessante da LGPD, Jordano. Não há na lei nenhum ponto que você vai ler assim, é proibido. Lá não tem isso. Na LGPD não traz essa expressão. Lá traz condições. Se vai processar o dado do paciente, por exemplo, nosso caso aqui, paciente, para uma finalidade de troca de informação, dê ciência a ele de que aquilo vai acontecer e, a depender do caso, solicite a ele o consentimento formal para que aconteça aquela troca. A legislação, de fato, ela não tem trazido impedimentos negativos, ela traz condições novas para que a gente repense o processo que a gente tem e como que a gente trata esses dados. Perfeito. Eu acho que aí começa, né, de fazer um gancho aqui com a proposta dessa videoconferência, né, que é falar um pouco da conformidade. Né, independente de quando vai começar, a gente já tem que preocupar com o que fazer, né? E se for mês que vem ou se for daqui a um ano, o prazo é curto de qualquer forma, né? Você acabou de falar isso, a gente estava conversando sobre isso, inclusive grandes organizações de saúde, hospitais, inclusive, estão aí simplesmente de olhos vendados com relação ao LGPD. Né? É uma lei, ela traz implicação, ela traz sanções, muito se fala na multa milionária que ela pode aplicar. Mas eu acho que a questão, a gente tem que partir entender o propósito dela, isso que a gente está fazendo, a empatia, entender da importância, por que ela existe, qual é o significado dela, e começar a trazer isso para os negócios, né? Para as clínicas, para a nossa atuação de forma geral. O que os médicos vão precisar fazer nesse primeiro momento? Né? Assim, a minha visão, você compactua com ela, você entende ser assim também. Antes de mais nada, um diagnóstico. Entender, primeiro, conhecer a lei, né? Entender qual
quais são os condicionantes, quais são os requisitos, como você bem destacou aí, e de que forma que ela impacta na sua atividade profissional, de que forma que ela impacta ali na sua clínica. Porque tudo agora vai ter que ter uma validação na lei, né? Que dado que eu estou coletando? Esse dado que eu estou coletando, ele está dentro das precauções, dentro ali da proteção da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu trato esse dado. Qual o motivo? Por que eu estou coletando? Aonde eu armazeno? Que tipo de segurança eu tenho que ter? Por quanto tempo eu posso armazenar? O titular do dado, ele tem algum poder sobre essa informação? Porque, afinal das contas, o dado pessoal é uma extensão da personalidade. Ele pode revogar, ele pode cancelar, ele pode te questionar que dado você tem e você tem que prestar essa informação. Se ele pedir para excluir da base de dados, ele pode fazer isso? Segurança da informação, que tipo de controle, como você disse, dupla validação, e aí a gente fala muito da LGPD para dados, né, eletrônicos, mas ela vale também para documentos físicos, né? Sim. Aquele prontuário que está ali num arquivo, no fundo de uma sala, que não tem controle de acesso, qualquer um pode entrar, e hoje em dia com o celular tirar uma foto, jogar na rede, é muito fácil, né? Que tipo de precaução que ele tem que ter de acesso, né? Fala um pouquinho para a gente, para o pessoal aqui, como é que é esse ciclo de diagnóstico e quais são as medidas ali para buscar a conformidade LGPD? Esse é um ponto importante, a gente precisa pensar, porque sendo o mês que vem, sendo o ano que vem, a gente já está um pouco atrasado, né? Você falou isso e foi brilhante a forma que você apresentou. A gente primeiro tem que entender a quem que a lei se aplica. Então, falamos o que é a lei. É uma lei que protege dados, né? Protege pessoas, na verdade, e a partir dos seus dados, uma vez que os dados são mais utilizados. E a lei traz claro que ela se aplica a pessoas físicas e jurídicas. E daí a importância desse encontro nosso aqui, que a gente está falando de clínicas e consultórios, em alguma medida, né? Então, a lei ela se aplica a pessoas físicas e jurídicas. Quando o uso de dados tem objetivo comercial. Então, os dados do meu paciente no meu consultório têm objetivo comercial, os dados da minha secretária, do meu secretário, têm objetivo comercial, então se aplica ao médico no consultório, se aplica ao fisioterapeuta no consultório, se aplica aos profissionais liberais nas suas atividades. Então, se aplica a eles. E se aplicando a eles, que passo eles têm que ter? Ou que passo eles devem tomar para buscar essa conformidade? Eu tenho uma leitura da lei dividindo-a em 4 fases ou 4 passos aí para a entrega da conformidade. O primeiro deles você já disse, ou antecipou, que é o conhecer, né? Eu chamo esse passo de conhecer. Eu preciso conhecer o quê? Eu preciso conhecer quem que eu sou na relação, porque a legislação ela estabelece que em momento eu posso ser controlador, ou seja, eu tenho domínio sobre o dado, eu posso definir como ele vai ser utilizado, excluído, alterado ou guardado. Ou eu posso ser operador, que é aquele momento em que eu atuo com o dado de uma outra empresa. Para exemplificar de forma bastante fácil, quando eu acesso o banco de dados da operadora de plano de saúde, para poder fazer uma consulta àquela elegibilidade do paciente, ali eu estou agindo de alguma forma como operador. Eu estou tratando aquele dado, né, por ordem contratual da operadora, eu tenho acesso àquele dado para fazer uma verificação. Eu não tenho domínio sobre o dado, eu não posso alterá-lo, eu não posso deletá-lo, eu apenas opero aquele dado. E como operador, eu tenho responsabilidades. Como controlador é o outro caso do prontuário que eu tenho guardado comigo. Então, eu decido quando que eu descarto, como eu descarto, apesar de existir regra para isso, mas a decisão é minha, inclusive, né? Então, eu tenho que primeiro identificar que posição que eu estou naquela atividade. Identificada a posição que eu ocupo naquela atividade, eu preciso tomar decisões sobre, preciso mesmo daquela informação? E aí vou dar um outro exemplo. É muito comum nós coletarmos informações sobre estado civil de um paciente. Estado civil de um paciente, de repente, num consultório ginecológico, pode fazer sentido. E aqui, sem fazer juízo, aqui, só exemplificando o que eu quero dizer, tá? Mas num consultório oftalmológico, talvez não faça tanto sentido ter o estado civil do paciente. Então, saber se o paciente é casado ou o estado civil dele ou não, é uma decisão que a gente vai tomar a partir da análise do meu processo. Então, eu vou começar
a avaliar os dados que eu tenho. Então, nessa fase do conhecer, eu começo a identificar quem que eu sou, o que eu faço e quais dados eu tenho. E por que eu tenho que identificar esses dados? Para tomar decisões se eu quero ter o risco de guardar aqueles dados ou não. Perfeito. Porque em termos de gestão de risco, né, e a gente fala muito, eu gosto muito de trabalhar saúde e trabalhar LGPD em saúde, que as coisas se simplificam, né? Quem está em hospital fala muito assim, precisamos gerenciar o risco de queda do paciente, precisamos gerenciar o risco de flebite, precisamos gerenciar o risco de úlcera de pressão do paciente, né? Mas a gente não tem, então, mesmo cuidado em gerenciar o risco do volume de informações que eu coleto e transito ou troco daquele paciente. A partir de agora, a gente inclui essa gestão de risco. Então, nessa fase do conhecer, eu vou identificar quais são os dados que eu tenho para tomar decisões se eu mantenho o dado ou se eu vou parar de coletar aquele dado para diminuir um pouco o meu risco. Depois João, que eu passo... se você permite, aí só fazer um parênteses, eu acho que vale um Claro. pouco para o pessoal também, você foi cirúrgico aí, né, sem trocadilho. A questão, né, a gente veio de uma cultura de Big Data, né? Quanto mais dado, melhor. Então, todo mundo coletava tudo quanto é dado possível, eu não sei para que serve, mas vai que um dia eu preciso, né? Então, fazia isso. Agora, nós estamos vendo com a chegada da lei, essa inversão, né? É do small data. Eu só vou pegar os dados que eu preciso. Por quê? Qualquer dado a mais que eu pegar, você falou de gestão de risco, eu vou estar exposto a risco. Fazer adequação LGPD é analisar risco, né? Identificar ali, botar umas red flags ali onde pode gerar um passivo, né? Onde pode ter um impacto grande ou uma ocorrência maior. E isso é importante, mas só fechar, pessoal, é a primeira dica, assim, repensar o que pega de dado se precisa, só pegue o dado que você precisa. E essa é uma dica de ouro, né? Porque uma outra ação que a gente faz muito em consultórios, em clínicas, é a busca ativa de paciente. Então, um ano depois de uma consulta, um tempo depois de uma consulta, alguém identifica que aquele paciente já passou aquele lapso temporal e liga para o paciente, manda uma mensagem de WhatsApp. Isso, numa medida, é interessante para o paciente e, sem outra medida, a depender do paciente, é invasivo. Uhum. Como saber isso? Perguntando para o paciente, né? E aí a gente entra, de fato, no uso das expressões preciso de consentimento ou não preciso de consentimento. E essa é uma outra decisão que a fase do conhecer vai nos entregar. Para quais atividades eu preciso de consentimento? Para quais atividades eu não preciso de consentimento? É muito comum no nosso meio, saúde e jurídico, a gente falar em consentimento livre, informado, esclarecido, né, que o paciente precisa assinar. Então, tem sido muito comum que eu seja abordado com perguntas do tipo, então, para todo tratamento de dado agora eu preciso do consentimento? A resposta é não. Eu não consigo atender um paciente sem ter dele o nome, o CPF e a data de nascimento e o nome da mãe, por exemplo. Eu não consigo. Por quê? Porque esses 4 elementos individualizam o paciente e em qualquer protocolo de prontuário, esses 4 elementos são obrigatórios. Então, eu tenho uma obrigação legal de ter aqueles dados. Então, eu não preciso do consentimento para ter aqueles dados, né? Agora, eu preciso fazer contato com o paciente ou eu tenho interesse em fazer contato com o paciente daqui a um ano para que ele volte, para que eu tenha ali uma ocupação de agenda, para que eu fidelize o paciente, enfim, eu vou fazer uma busca ativa. Eu posso fazer isso, então, baseado ali na condição da obrigação legal? Não. Para buscar isso junto ao paciente, eu preciso ter tido, nesse caso, o consentimento dele no momento que eu atendi. Então, perceba que as expressões consentimento vão variar, ou a expressão consentimento, ou a necessidade dela vai variar conforme a atividade que eu estiver executando. Então, eu não preciso de consentimento para tudo. Olha, eu tenho a necessidade de transferir o meu faturamento para a operadora, para fazer o meu pagamento, né? Isso, inclusive, foi pauta de uma alteração através da Lei 13.853, da medida provisória do Temer, a 869, que trazia, porque a versão original da LGPD não falava sobre a TIS, né? Vedava a troca de informações de saúde suplementar. Então, nós tivemos essa mudança importante aí na lei, trazendo aí de volta a possibilidade da troca. Então, veja, a própria lei prevê a troca, eu preciso do consentimento do paciente para que eu troque informação dele com o plano de saúde?
Não, não por isso, não precisa do consentimento dele. Aquilo ali é de alguma forma execução do contrato, tá? Tem uma base legal específica. Agora, o convênio do paciente quer ter acesso à cópia do prontuário. Pode? Não. Se o convênio quer ter acesso à cópia do prontuário, que peça ao paciente para vir buscar a cópia do prontuário. E aí a gente volta a falar da questão do consentimento. Então, essa primeira fase, eu falei de 4 fases, a primeira, eu estou me delongando muito na primeira, mas os exemplos são bons. A primeira fase, ela é uma fase de conhecer. Então, quando eu passo a conhecer, eu passo a gerenciar o risco, eu passo a tomar decisões para conter o risco, eliminar o risco, transferir o risco, né? Então, eu posso ali tratar esse risco de uma forma que eu gerencie. O segundo pilar, ou a segunda parte que eu considero da lei importante, nós também já tratamos aqui hoje nesse bate-papo, é a novidade, nem tão nova assim, que a lei traz sobre o direito dos titulares, né? A gente combinou de não ter juridiquês, mas só para não deixar escapar, a gente vai encontrar isso ali no artigo 18 e 19, mas é porque é importante falar disso, tá? Porque são artigos muito claros e é importante que vocês tenham condição de depois dar uma olhadinha na lei e dar uma verificada nesses 2 artigos, 18 e 19, porque eles trazem lá a possibilidade que o seu paciente, que o seu funcionário, que aquele que confiou dados à sua empresa ou ao seu consultório, que ele possa vir até o seu consultório, vir até o seu negócio e pedir algumas coisas como direito. Uma delas é saber o que você sabe sobre ele, né? Então, assim, que informações você tem sobre mim, médico? Então, o médico tem 15 dias, isso está na lei, é prazo legal. Ele tem que, isso é importante falar, né? Então, essa fase do controlar, né? Essa segunda fase do controlar tem a ver com isso. Ele tem 15 dias para prestar. A outra informação, você também mencionou, eu quero que você exclua meus dados. Gente, se o paciente perguntar para mim hoje, ou me pedir, me exigir que eu exclua os dados dele, como que eu respondo? Que sim ou que não? A princípio que não, porque eu tenho uma lei, a 13787, né, de 2018, que fala que eu tenho que guardar o prontuário por 20 anos. Mas a pergunta é, será que todos os dados do prontuário têm que ser guardados por 20 anos ou existem informações ali que eu posso descartar? Exemplo, e-mail, telefone celular. Será que esses dados eu preciso guardar ou eu posso excluir? Então, são decisões que eu tomei lá na fase do conhecimento, quando eu entendi para que serve o dado, em que eu vou justificar agora em como atender essa requisição do titular. Existem outros 2... É importante destacar, pessoal que não sei se tem um conhecimento da lei, que precisa ter essa figura responsável dentro ali do negócio, da atuação profissional, né, que você já falou dele, o encarregado, ou lá fora é o DPO, né, e que as empresas é uma pessoa que, perante a legislação, responde aos titulares de dados sobre essas requisições, né, que pode ser várias, né, desde a consulta à eliminação. Então, é uma figura nova, que pode ser até terceirizada, né, não precisa ser interna muitas vezes, mas é uma figura que tem que ter cada profissional, cada empresa vai ter que ter esse profissional para receber e, dentro do prazo estipulado pela lei, dar esse retorno, né? Então, é outro ponto de atenção assim, importante que eu acho que vale a pena ficar atento. Vale a pena destacar porque é desdobramento do 18 e do 19. O encarregado de proteção de dados, nos termos do artigo 41, é aquele que vai interagir com o titular para a prestação dessa resposta. Então, o titular ele vai se comunicar com o encarregado de proteção de dados. E uma discussão que a gente não vai entrar nela agora é preciso ter ou não preciso ter o encarregado, né? Hoje, no termo da lei, tem que ter. Agora, ainda que eu não tenha ele físico, eu tenho serviços que eu posso contratar de encarregado de proteção de dados para prestar esse tipo de trabalho. Dentro ali da esfera do controlar, nós temos outros 2 pontos, que é o tempo de processamento da informação. Qual que é o ciclo de vida do dado? Né? Quanto tempo um dado gira dentro da empresa? A gente pode pegar como exemplo, e aqui eu vou cometer talvez uma gafe, mas o Jordano já me corrige. Prontuário, 20 anos, está na lei. Dados de funcionários, 30 anos. Acho que a lei do Fundo de Garantia ainda fala de 30 anos, mudou? Não, você tem a prescrição trintenária lá para a FGTS ainda. Para a FGTS ainda tem. Então, eu tenho, veja, 2 perfis, paciente e funcionário, com prazos distintos de guarda. Agora, eu tenho outras informações, cadastro de visitante, cadastro de acompanhante, terceiros.
Como que eu guardo essas informações ou por quanto tempo? Então, eu tenho que gerenciar o ciclo de vida. E dentro do controle, eu ainda queria comentar com vocês que eu preciso trabalhar o descarte, que é como que eu descarto informação hoje. E aí é um ponto importante, porque eu já vi muita doação de equipamento. E é importante que a gente faça doação dos equipamentos. Tem até uma campanha recente agora, que é Abra a Gaveta, né? Não vou fazer propaganda não, mas eu achei o máximo a campanha, que é doe um equipamento que você tem para uma criança poder fazer videoaula nesse período de pandemia. Então, você tem um equipamento que não usa, um tablet, um celular, faça uma doação. Eu já vi muita instituição de saúde fazendo doações desses equipamentos para outras instituições. E aí, quando doa ali com o HD. Mas eu formatei o HD. Será que formatar, de fato, elimina os dados dentro do HD? Né? Eu não sou técnico, mas existem aí profissionais que dizem que não elimina. Que o melhor recurso, no caso de um HD, é furá-lo, né? Pegar uma furadeira e furar o HD, porque o HD eu não posso doar. Então, como que eu descarto informação? Como que eu apago uma pasta? Como que eu gerencio esse controle? Para encaminhar esses 4 passos, eu tenho um terceiro passo, que é o passo do garantir, Jordano. Eu leio a lei, então, em 4 passos. Conhecer, controlar, que eu já mencionei. O terceiro passo, o passo do garantir. E eu preciso garantir 3 coisas para a lei. Eu preciso garantir que as informações não vazem. E o que é vazar dados? É quando um colega comenta com outro colega, dentro do ambiente, informações que ele não deveria comentar. Isso é vazamento de dados. Né? Eu vazei a informação. Né? É quando alguém tem acesso a uma informação que não deveria ter, aquela informação vazou. Eu também preciso garantir que a informação não se perca, ou seja, que ela não seja deletada, que ela não suma. Por quê? O titular tem direitos, então quando ele vir ou quando ele procurar a sua instituição para ter ali uma cópia do prontuário dele, eu não posso simplesmente dizer para ele que o prontuário sumiu. Afinal de contas, ele tem direito de acesso àquela informação e aí seguramente a gente vai ter um desdobramento negativo em termos de juizado especial ou outra consequência jurídica. Eu também preciso garantir que esses dados eles não sejam roubados, furtados, acessados incorretamente, que é o caso que a gente tem visto muito e aconteceu muito com instituições de saúde nos últimos 3 anos, que é o pessoal que sequestra. Né? Eu tive uma experiência ruim numa clínica aqui em Belo Horizonte. Ela foi ruim e positiva, porque se eu não estivesse lá no dia, talvez eles não teriam conseguido desdobrar, eles não tinham informação. Mas a clínica ela teve ali o seu servidor criptografado. Essa é uma forma de sequestro, ou seja, existia uma estrutura vulnerável de acesso externo, um agente, um robô programado para criptografar aquele banco, ele criptografa, bloqueia tudo, manda uma mensagem para você pedindo uma determinada quantia em dinheiro, né, para liberar aquela chave. Então, eu também preciso ter mecanismos que impeçam esse tipo de ocorrência dentro do pilar que eu chamo de garantia. E no final, para concluir aí essa resposta que você me pediu sobre o que fazer, né, eu preciso ter evidência. E aí, quando eu falo de evidência, eu estou dizendo basicamente que é a capacidade de provar que eu fiz. Porque falar que fez, né, é importante. Eu ouvi uma frase ontem que falava assim, ó, falar até papagaio fala, só não vi escrever, né? Então a gente precisa escrever, né? A gente não pode só falar mais. A LGPD ela traz alguns pontos muito claros para a gente sobre a necessidade de relatórios. O principal deles, e aí mais uma dica de leitura, é o artigo 38. Vou ficar por esse, juro que eu não falo mais de artigo hoje, tá, gente? É o artigo 38. Ele fala sobre um relatório de impacto ao processamento de dados como um relatório obrigatório. Então, eu preciso ter evidência de que eu conheço, de que eu controlo, de que eu garanto, né? Então, eu preciso ter evidência de que eu treinei a minha equipe, de que eu desenvolvi um processo de segurança, eu preciso ter documentação desse projeto. Então, daqui para frente, a outra dica de ouro, né, além do propósito ali dentro do processo, é tudo que nós fizermos em termos de LGPD para a nossa clínica, para o nosso consultório, vamos documentar. Trouxe minha equipe para um treinamento, chamei ali uma empresa que fez um treinamento para minha equipe dentro do meu projeto, gere certificado, gere ata, informe aquilo ali dentro do seu RH, dentro do seu controle, para que a gente tenha evidência que aqueles funcionários foram treinados. Então, em resumo,
Para garantir o processo da LGPD, o que eu entendo? Que a gente precisa passar por uma fase de conhecer, ou seja, o diagnóstico, o entender, né? Aquela fase ali realmente da anamnese do nosso paciente, do nosso negócio, né? Para depois de fazer essa anamnese, tomar uma decisão que é a conduta. A conduta para proteger, evitar risco, a conduta para mitigar e tratar o que já está acontecendo e a conduta para dar vida longa para o nosso projeto em termos de controle, em termos de garantia, gerando as evidências que a gente precisa. É assim que eu vejo esse processo, viu, Giordano? Não, perfeito. Essa última parte, né, das evidências é fundamental, porque a gente está falando de uma lei que eventualmente você vai ser chamado ou pela autoridade nacional ou por um próprio titular, né, numa demanda judicial, administrativa judicial que seja, a comprovar que você está em compliance ou que você está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não basta você fazer se você não documentar para depois comprovar, né? Eu tenho um background já de auditoria, então, né, advogando muito tempo também na área trabalhista, o ônus da prova quase sempre ele é do empregador. Então, em relação ao LGPD, um dos pilares, né, quando a gente fala de programa de compliance, um dos pilares da auditoria, do monitoramento e auditoria, porque você tem que evidenciar o tempo todo, se não para o próprio titular ou para a autoridade, até mesmo para você saber se o seu programa de adequação LGPD ele está funcionando. Porque, veja só, a gente está falando aqui das consequências negativas, né? Já falo, isso pode ter uma indenização por parte do titular, você pode ter uma multa administrativa, e aí, falando um pouquinho de penalidade, não é só multa pecuniária, né? Você pode ser obrigado a eliminar uma base de dados, que muitas vezes pode, dependendo do negócio, até inviabilizar a sua continuidade. Você pode ser obrigado a ir a público dizer que houve um vazamento, houve uma desobediência à lei. Imagina a consequência reputacional, principalmente para um profissional da área de saúde, ou pessoa física ou jurídica da área de saúde, ter que falar para o público que vazou informação, dado sensível, né, dados de saúde dos seus clientes, dos seus pacientes. Então, a gente tem as questões. Esse é o aspecto negativo. Mas vamos ver para o outro lado também, eu gosto de ser um pouco positivo, entender que a LGPD, a adequação LGPD, pode trazer melhorias, pode trazer ganhos para a organização ali do negócio, né? Primeiro, você falou em autoconhecimento, fazer um diagnóstico. Você pode ganhar, né, administrativamente com a adequação LGPD, como um programa de compliance geral, né? Passar a enxugar o seu negócio, pode até levar a redução de custos, muitas vezes, e você pode ganhar, se você pode perder reputacionalmente por infringir a lei, se você tiver um programa que você mostra para o seu público que você preocupa com a privacidade dele, você pode até atrair clientes para você, né? Pode ser um diferencial na concorrência, no mercado. E não tenham dúvida, né? A gente estava conversando sobre isso antes, falando rapidinho. Não tenho dúvidas que com a vigência da lei vai acontecer mais ou menos o que aconteceu anos atrás com o Código de Defesa do Consumidor. Ninguém sabia do seu direito de consumidor. Já tinha Código Civil, já tinha legislação, mas ninguém sabia. Veio um código que, em determinado momento, eu lembro que o Código de Defesa era mais citado do que a própria Constituição. As pessoas sabiam dos seus direitos de consumidor e exigiam. Com a LGPD vai acontecer a mesma coisa. Os titulares de dados vão se empoderar, porque eles vão tomar conhecimento do direito que ele tem, e não vai ser só uma opção, uma possibilidade, vai ser uma exigência do próprio mercado que as empresas, que os profissionais estejam preocupados com a privacidade e façam a adequação ao LGPD, né? Então, é só ter essa visão um pouco, sair um pouquinho fora da caixinha, né? E entender que nesse mundo de comunicação, nós estamos essa transformação, essa mudança de era da comunicação, que isso vai acontecer. Não sei se você quer considerar, assim, a gente já está avançando no tempo, não sei se o pessoal vai querer fazer algum questionamento. Você quer falar mais alguma coisa? A gente abre para o pessoal se manifestar? Não, eu queria aproveitar aqui, tem um ponto bem interessante que a Vanúcia, eu acho que é a pronúncia é essa, Vanúcia Vergasta. Colega? Então, sim, nosso colega advogado, que Ótimo. trabalha com compliance na área da saúde. Então é colega, né? Colega, né? Ela comenta assim, olha, há alguma hipótese de necessidade de acesso do prontuário para auditoria financeira administrativa? Há.
A própria lei hoje, ela já traz ali como uma das exceções para a troca de informações a questão da saúde suplementar para fins financeiros. A legislação já traz isso como, inclusive, eu cheguei a mencionar um pouco, só não fui tão específico, Vanúcia, ela traz, isso veio a partir da medida provisória 869 ali do Temer, depois com a sanção da 13853, isso se converteu em lei, a alteração aconteceu de fato permanente na LGPD, o acesso à troca de informações de saúde suplementar, ela é possível desde que, com o objetivo financeiro, desde que seja entre prestador e operadora, né? E a legislação fala isso de uma forma muito clara. Eu quero tratar esse assunto sob outra perspectiva. O envio, isso não significa, e aí é interessante, a sua pergunta fala de prontuário para auditoria. Isso não significa que o convênio, vou chamar convênio, que normalmente a gente chama de convênio, que é a operadora de saúde, que o plano de saúde, tenha que ter cópia ou acesso irrestrito ao prontuário do paciente. A gente tem que lembrar que o prontuário do paciente ele é guardado, ele é preservado por normas de segredo e confidencialidade, tem informações que são presentes no prontuário que, é de interpretação exclusiva de profissionais da área da saúde. 2, o paciente confiou ao médico ou ao profissional que estava assistindo ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a exceção trazida na lei hoje, ela se refere, Vanúcia e demais, à troca de informações em saúde suplementar para fins financeiros na perspectiva da TIS, ou seja, envio de faturamento, recebimento de glosa. Ela não fala em momento nenhum em cessão do prontuário para a operadora. Eu tenho algumas operadoras, não são bem operadoras, elas não são operadoras reguladas pela ANS, aqui em Belo Horizonte, ou aqui em Minas, que têm exigido dos prestadores cópia do prontuário, cópia de evolução de cirurgia, cópia de evolução do paciente no leito, e os hospitais às vezes ficam um pouco reticentes em entregar porque não vão receber o faturamento e a gente sempre é consultado nesse sentido. A minha posição é sempre muito clara. O convênio tem que ter acesso à conta, que é um extrato, que é uma conversão do tratamento prestado ao paciente em dinheiro, que é um extrato da conta, né, do prontuário. O acesso ao prontuário para fins de auditoria, e agora sim entrando ali na pergunta, no finalzinho da pergunta da Vanúcia, ele é permitido, mas existem 2 cenários. O primeiro, ele tem que estar previsto no contrato. Então, no contrato entre prestador e operadora, é importante que exista uma cláusula ou algumas cláusulas que criem condição para que aquele acesso aconteça. Algumas condições são que o acesso seja vigiado, ou seja, a pessoa responsável da operadora que virá até a minha instituição para ver o prontuário, ela será acompanhada por um profissional meu. Que essa pessoa que vem da operadora seja um profissional da saúde de nível superior. Não me basta mandar um agente administrativo para ver um prontuário. Ele vai ver o que no prontuário? Né? Então, eu preciso que venha um fisioterapeuta, um farmacêutico, um médico, um enfermeiro, alguém que, de fato, consiga interpretar o prontuário como um instrumento que ele é, um instrumento de registro clínico. Né? Então, essa é uma outra condição. E a terceira condição que eu tenho estabelecido como orientação é que, para essa visitação, que ela aconteça de forma programada e planejada. Ou seja, envie uma notificação, uma solicitação, agenda uma data para ver o prontuário, para que a gente tenha tempo, eu não vou dizer de preparar o prontuário, não é isso, mas que eu tenha tempo de organizar a agenda do meu funcionário que vai acompanhar, a agenda de uma sala para receber aquela pessoa, né? Um pão de queijo, um cafezinho, né? Essas coisas que são importantes. A gente aqui de Minas, a gente gosta de tratar bem quem visita a gente. Então, eu preciso ter tempo para preparar isso, tá? Esse é um ponto. Agora, quando você traz para mim exemplo, faturamento médico hospitalar, caso haja algum tipo de falha nos demais controles, como ficam os dados do prontuário dos pacientes quando o consultório ou a clínica encerram as atividades? Aquelas informações são necessárias futuramente para tratamento? Ótima pergunta. A Lei 13.787, no finalzinho dela, ela estabelece que, ao término do processamento da informação do prontuário do paciente, ao término do processamento, nós teremos a possibilidade ou de descartar o documento, mas prioritariamente oferecer para o paciente para que ele leve
o documento para ele. A lei sugere, inclusive, que a gente faça isso primeiro, né? Que a gente ofereça para o paciente o prontuário primeiro para que ele leve. Eu entendo que na questão do consultório encerrar suas atividades, nós temos algumas responsabilidades aí que a gente precisa entender quanto à guarda dessa documentação. Se o consultório encerrou ali o KNAI ou o registro, é importante que a gente dê uma olhada na legislação sobre a guarda que a família precisa fazer. Ou, se tem mais de 20 anos, manda um ofício para os pacientes dizendo que os prontuários estarão à disposição de quem tiver interesse. Tá? Bem, agora com você, Jordano, que começaram a aparecer as dúvidas para você gerenciar. Só tinha a da Vanúcia até então. Agora começou, o pessoal animou aqui. Primeiro, deixa eu ver, a Verônica. Eu acho que até te mandei uma resposta errada. Eu respondi para a Vanúcia, deixa só para você. Mas eu perguntando se esse material gravado vai ser disponibilizado. Depois a gente vai colocar isso no YouTube, divulga para vocês. Eu não sei se todos aqui estão cadastrados lá no Zoom, mas a gente tem o mail lá, a gente pode mandar para vocês depois. Ou então, rede social, a gente divulga isso também. Tem uma pergunta aqui do Nilo com relação ao WhatsApp. Quanto ao uso de WhatsApp na relação clínica paciente-médico. É outro calcanhar de Aquiles. Né? Aí não falo nem só para a clínica, né? Em relação de trabalho, que aí eu fico mais à vontade de falar. E outra coisa, até fazendo um adendo ali, né? A gente está falando aqui de coleta de dados de pacientes, mas dentro de uma clínica, dentro do hospital, a coleta dos dados pessoais dos empregados também estão protegidos pela LGPD. Então, Sim. A gente tem um público interno e tem um público externo para tratar. E o WhatsApp é um calcanhar de Aquiles, né? Como é que fica aí a relação clínica paciente-médico aí através do WhatsApp? Não, eu estou na expectativa que você fosse responder, você me passa, né? Não, hoje eu só sou debatedor, eu não falo nada. Tá certo. Bem, vamos lá. Realmente é um problema hoje. O WhatsApp ele virou a grande ferramenta, a grande vedete aí, porque agendamento online, que seria a saída, às vezes é um pouco caro. Então, nós encontramos uma alternativa aí de preço e também de acesso dos nossos pacientes no WhatsApp. Uma ferramenta bastante difundida. Bem, o WhatsApp ele tem um problema, né? Ele não tem log, ele não tem registro, ele não gera rastreabilidade, ele não permite que eu rastreie aquela informação. Então, se você definir, e aí para ser muito exato na resposta para você, Nilo, se você definir primeiro o uso do WhatsApp Web, ou seja, eu tenho um contrato com o WhatsApp numa ferramenta que foi feita para ser negócio, então não é o WhatsApp do médico, não é um chip que eu comprei na banca e coloquei num aparelho e coloquei na minha secretária, não é um contrato estabelecido com a empresa que representa o WhatsApp no Brasil, o WhatsApp Web, e se eu definir um protocolo de que os dados não serão transferidos daquele contato para outro, nenhum problema em usar, tá? Por quê? Porque eu estou tendo um contato do meu paciente comigo e eu tenho um protocolo que aquela informação ficará ali dentro de um contrato estabelecido com o WhatsApp. Então, eu tenho ali regras contratuais de segurança e eu tenho um protocolo interno na minha instituição que define isso. Se vocês conseguirem garantir isso, ok que usem. A pergunta é, vocês conseguem garantir? Então, assim, eu não gosto de dizer não para as coisas. Eu também tenho uma visão como a do Jordano, do copo meio cheio, sabe? O problema é que, em alguns casos, a gente precisa encarar a realidade. Será que eu consigo garantir que alguém que está operando aquele WhatsApp não vai clicar em enviar e encaminhar aquela foto para uma outra pessoa? Uhum. Se vocês tiverem esse protocolo e assumir um apetite de risco gerenciado, né? Ou seja, eu assumo esse risco, eu entendo o risco, mas eu assumo porque eu consigo gerenciar isso, ok, sem nenhum problema. O que eu desaconselho em termos de WhatsApp? O uso primeiro, num chip privado, particular, o uso num celular não corporativo, ou seja, um celular que eu uso também para o meu ambiente particular. Quem nunca mandou uma imagem que eu queria mandar para o Jordano e mandei para o Nilo, queria mandar para o Nilo, mandei para a Karine? Quem nunca errou, né? E depois foi lá no grupo se desculpar, gente, não era aqui que eu queria postar isso. Então, o uso do celular ele tem que ser um uso definido para aquela atividade só. Aí a gente pode pensar em trabalhar o WhatsApp como ferramenta, seguindo aí esses 3 passos.
trabalhar com um contrato com o WhatsApp, ter um protocolo de gerenciamento de risco e o uso exclusivo daquele aparelho é para aquela ação. O que deve ser evitado? Trocar informações do tipo tirar do celular e encaminhar para o médico. Isso não. Protocolo de uso não sai daquele aparelho a informação. Definir o ciclo de vida, de quanto em quanto tempo eu apago as informações, nenhum problema com o uso. Aí, de novo, a gente volta para protocolo, né? Então, é definir o conhecer, o entender o fluxo e estabelecer quais são as medidas de segurança que a gente vai tratar cada um deles. Na relação particular, né, com o nosso funcionário, é sempre difícil, né? Como que eu impeço ele de usar um aparelho dentro da instituição? Aí, treinamento, protocolos, orientação, segurança. A divulgação da informação dos nossos funcionários, se ela é necessária, divulgar o contato dos nossos funcionários num grupo, a gente vai ter que ter um termo em que ele vai fazer esse consentimento na admissão dele, né? E aí é um cuidado para que isso não seja um consentimento forçado. Isso tem que ser voluntário, isso tem que ser dele, ele tem que ter esse interesse. Do contrário, se ele entender que não, é não. Né? Não é não. Mas eu preciso que ele se comunique. Então, a gente vai dar um celular para ele com o número corporativo. O caminho, para mim, é mais ou menos esse. Não, sem dúvida. Aí eu corroboro também, né, que quando o equipamento é da empresa, por exemplo, um aparelho é fornecido pela empresa, a linha da empresa, ela inclusive ela tem todo o poder de controle sobre isso. Ele pode estabelecer as regras e controlar. Fica difícil quando o empregado usa o aparelho dele, a conta dele, e transitar informações ali, a empresa está se expondo. E é importante destacar, né, que os prepostos, os empregados que têm acesso à informação, se porventura é partir dele o vazamento, o empregador, né, o responsável, ele não se exime, né? Ele não pode falar, não fui eu, foi o empregado que vazou. A lei não quer saber, a lei vai exigir do empregador. Assim como terceiro, né, um prestador de serviço. Na área de saúde, não ser um laboratório com o qual você compartilha informações. Se o vazamento sair do laboratório, você é responsável do mesmo jeito. Então, você tem que estabelecer as políticas e tem que exigir de quem presta serviço, aqueles stakeholders, né, com quem você se relaciona, que também tem uma política de segurança da informação e de adequação ao LGPD. Então, é uma coisa um pouco mais complicada, né? Porque quanto ao nosso domínio, a gente ainda tem uma gestão ali, como fazer uma ingerência. Agora, quando sai, aí tem os outros pilares do compliance, né? Você vai ter que fazer um due diligence, você vai ter que conhecer com quem você se relaciona, você vai ter que fazer uma pesquisa prévia antes da contratação, e aí a gente vai expandindo, né? São riscos, às vezes, menores que aconteçam, mas eles têm que estar no seu radar para ser tratado oportunamente. Avançando aqui, tem uma pergunta do Alex, perguntando se o governo está preparado para fiscalizar empresas. Bom, deixa eu dar um pitaco aqui, para não falar que eu estou só jogando bola para o João. Tudo depende, o órgão fiscalizador vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi instituída. A gente estava discutindo isso agora mesmo, né? Já está tudo pronto. Ele seria uma agência, né, originariamente, né, na discussão da LGPD, só que por questões até mesmo de falta de dotação orçamentária, a Autoridade Nacional é um órgão vinculado à presidência ali dentro da Casa Civil. Mas vai ter um conselho, né, vai ter toda uma estrutura que vai ser responsável não só pela fiscalização, mas também pela regulamentação, né, da própria LGPD e também pela difusão de informações. Tem um caráter também educativo, a Autoridade Nacional. Hoje em dia não existe. Então, nesse exato momento, não teria como o governo fiscalizar. Mas não vão ficar preocupados só com a fiscalização governamental, não. Eu me preocupo muito mais nesse momento com a fiscalização do titular de dados, daquele do dono da informação, que ele vai exigir, vai fiscalizar a empresa, e se vazar a informação, ele é que vai buscar a responsabilização. É isso mesmo, João? Falei besteira. Não, é exatamente esse o ponto que a gente tem comentado. A gente falava um pouquinho disso antes aqui do nosso encontro, né? Há uma preocupação muito grande, e aí o Alex traz essa pergunta, ela está muito nessa esteira, que é com a fiscalização da autoridade, né? Da ANPD, do próprio governo. Mas a instituição de direitos ao titular que a LGPD traz, ela cria aí um exército de fiscais, né? E fiscais de direitos próprios, né? São pessoas como nós pessoas com nossos direitos,
que agora empoderados aí dessa condição, vão passar, a partir da vigência da lei, a procurar indícios de vazamento de dados nas redes sociais, nas publicações, na internet, ou mesmo aquela pulseirinha que o paciente saiu ali da clínica e deixou cair na rua, a etiqueta com a identificação dele que foi colada no poste na esquina, porque o processo, o protocolo de retirada daquela informação, de destruição, lembra? De eliminação da informação não foi estabelecido. Ele vai ficar procurando esse tipo de evidência para buscar aí uma reparação de um possível dano. Eu não discuto se o dano existe ou se não existe, isso vai ser uma decisão lá do judiciário, mas a gente tem sempre que lembrar o seguinte: juizado especial não precisa de advogado, até 20 salários mínimos, se eu não me engano, né? Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Não precisa sequer o cara saber escrever, ele vai até o setor de atermação e faz uma reclamação e alguém lá faz a atermação e ele não paga nada. Então veja que nós vamos ter, Alex, um exército de empoderados, nós inclusive, né, que poderão, à medida que nós não tivermos o cuidado adequado com a tratativa dos dados, eles poderão ali buscar ou exercer o seu direito legítimo na maioria dos casos, porque aí vai ser erro nosso, nós não nos cuidamos, né? Então, tem uma expressão em direito que fala assim que o direito não socorre a quem dorme, né? Então, é importante que a gente perceba isso. Então, apesar da NPD não existir, de fato, apesar do governo não ter dotação orçamentária para que ela atue, ela não está constituída, apesar dela não estar exercendo a sua função, a lei cria um exército de fiscais com direitos aí que podem ser buscados rapidamente no juizado especial, sem custo, sem preço e por qualquer perfil de pessoa ali, sem a necessidade de um advogado, tá? E eu alerto também, porque eu já sei de colegas advogados que estão aí já só esperando a lei entrar em vigência, porque já tem uma listinha de empresas que sabe que não estão respeitando a privacidade. Então, vai ter um mercado novo. Aí, pessoal fique atento, porque no mercado jurídico daqui a pouco vai surgir escritórios especializados ali em indenizações a partir da LGPD. Então, vai ter aquela questão que a própria ordem dos advogados proíbe, né, que é a captação e licenciamento, mas na prática a gente sabe o que acontece. Ali um laçador ali na saída de uma clínica, né, pegando algum paciente, alguém ali para levar direto para o escritório de advocacia para entrar com ação lá no juizado especial. Então, a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso. E deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta do Bruno Tavares. Ele falou aqui, né, no caso de pedido de exclusão de dados por parte do paciente, a gente citou isso, né, foi dado exemplo de que essas informações podem ser removidas do prontuário, né? No entanto, gostaria de saber se os processos de anonimização e ou pseudo-anonimização satisfaria essa requisição de forma legal. É uma informação importante, né? A anonimização dos dados. Explica para o pessoal aí, João. É uma informação importante, é uma pergunta ótima, porque há uma previsão clara na própria LGPD que, uma vez anonimizado, o processo afasta a aplicação da lei. Antes de avançar nisso, vamos explicar o que é anonimizar, né? A lei ela define que dado pessoal é um dado que identifica ou torna identificável uma pessoa dentro daquele conjunto de dados, né? Então, não é necessariamente dado pessoal, o nome, o CPF, pode ser uma placa de carro ou uma fotografia. Então, se identifica ou torna identificável alguém, é dado pessoal. O processo de anonimização, então, ele é o processo pelo qual o dado não permite identificar nem tornar alguém identificável. Vou dar um exemplo. Data de nascimento. 15 de maio de 81. Meu caso, sou novinho, 15 de maio de 81. Nem tanto mais, né? Mas tudo bem. 15 de maio de 81. Né, pelo menos. 15 de maio de 81, nesse grupo que nós estamos aqui, identifica João, né? Identifica João. Mas se eu colocar faixa etária 35 a 40 anos, talvez eu já não identifique João diretamente. Eu vou ter ali algumas outras opções. Então, trocar data de nascimento por faixa etária é uma medida de anonimização. Então, eu transfiro aquela informação
para algo que não identifica diretamente a pessoa, e aí eu posso manter a base de dados alimentada para fins estatísticos, garantindo aí os meus estudos, a minha pesquisa, o desenvolvimento ali do que eu estou trabalhando. Então, a possibilidade de anonimizar o dado, ela é real e prevista em lei para que afaste os efeitos da LGPD. Agora, a gente tem ali uma expressão que é a pseudo-anonimização. A pseudo-anonimização é quando eu não chamo o paciente de João e chamo ele de prontuário 123. Então, eu escrevo num documento que eu mando para um prestador para fazer um orçamento para mim de uma OPM, eu escrevo assim, ao invés de colocar lá o paciente é João, do convênio X, eu coloco o paciente é o prontuário 123. O prontuário 123 para aquele prestador não significa nada. Mas o prontuário 123, quando volta para a minha estrutura, ele identifica o paciente. Então, a pseudo-anonimização, como é um processo que permite a reversibilidade, ou seja, que eu transforme aquele dado e passe a identificar aquela pessoa, ele não afasta a lei, mas é um ótimo instrumento, inclusive previsto na própria lei, para que a gente utilize no nosso negócio saúde. Eu dei um exemplo de aplicação aqui. Hoje a gente faz o seguinte, olha como que é maluco. Eu preciso de uma OPM numa cirurgia. E o plano de saúde me obriga a ter 3 orçamentos para poder autorizar. Tem lá um regulamento da lei que fala que eu preciso de 3, da ANS que fala de 3 orçamentos. O que eu mando para o fornecedor para pedir o orçamento? O nome do paciente, data da cirurgia, convênio, doença que ele tem, a OPM. Eu mando isso para um fornecedor que não tem nenhum contrato comigo, não tem um termo de confidencialidade, não tem segurança nenhuma daquela informação, né? E eu transito isso para ele sem dificuldade. Nós podemos pseudo-anonimizar, passar a mandar para o fornecedor só assim, olha, é o paciente 123 do convênio XPTO que vai fazer o procedimento tal e eu preciso de tal OPM. Ele devolve aquilo, pronto, está resolvido o nosso problema. Só que a pseudo-anonimização não afasta a lei, ela mantém a lei e os requisitos de segurança, o que implica necessariamente em contrato com esse prestador, em termos aditivos aí, para que a gente trate a confidencialidade. Ótimo. Vamos acelerar um pouquinho aqui, né? O pessoal já passa mais de uma hora, mas ainda tem umas perguntas para responderem aqui. Vamos lá, tem uma noite toda. Enquanto o Leonardo, pessoal aguentar, a gente vai. estão segurando a audiência, então tá bom, né? O Leonardo está falando que no caso de hospital que atende o SUS, o processo de faturamento, na grande maioria, é manual, feito por profissionais que não são da área de saúde. Prontuário na mão e contabilizando os procedimentos realizados. Acho que é mais um comentário, né, sobre aquilo que você acabou de dizer. É um comentário, Jordano, mas é importante quando o Leonardo traz isso. A gente tem que separar quando o acesso vai ser feito por um agente externo da nossa instituição, que é o auditor do convênio. Quando é um funcionário meu, ele está atuando para mim como controlador. Então, eu tenho com ele ali um termo de contrato, um treinamento. Ele é preparado minimamente para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer com as informações que ele recebe, né? Nós temos técnicos de enfermagem, nós temos secretárias de ala, nós temos office boys, nós temos recepcionistas que atuam com esse prontuário e têm acesso a informações e imagens desse paciente e ele tem responsabilidades. Só que ali ele está sobre a minha gestão. A questão que nós discutimos quando a Vanúcia trouxe a questão da auditoria é sobre o acesso de um outro controlador, de uma outra pessoa, não autorizada ou de não confiança da minha instituição, que vai ter acesso àquela informação. Aí, nesse caso, não há nenhum problema, a não ser que nós não tenhamos preparado essa pessoa para ela entender que o fato de um jogador de futebol importante de um time de Paris que vai fazer uma cirurgia num dedo, eu não posso tirar foto dele e publicar numa rede social, né? Então, ela precisa entender isso, a minha equipe tem que estar preparada para que isso não aconteça. Então, aí é muito mais a parte de implantação aí desse serviço de treinamento, qualificação dessas pessoas. Perfeito. A Vanúcia fez mais uma pergunta aqui, também em cima disso, essa questão do acesso, né, ou compartilhamento de informações para terceiros, né? Por exemplo, com um paciente está internado numa clínica, mas tem a necessidade de ser avaliado, da avaliação de outras, né? Havendo acesso ao prontuário por todos os envolvidos. Ela cita aqui médicos, enfermeiros e técnicos. E ainda quando esse mesmo paciente precisa de exames e pelo prontuário ser eletrônico, os outros profissionais têm acesso à inclusão de imagens e outras informações de laudos. Se esses dados vazarem, né, ou houver um acesso indevido,
Como ter controle e saber quem foi? Ou ainda, como mitigar esse tipo de risco? Os pontos levantados pela Vanúcia dá para a gente separar e escrever alguns artigos sobre eles, né? Eu vou começar pelo meio, que é quando ela fala sobre o uso de prontuário eletrônico. Uma grande discussão que nós estamos vivendo hoje com a LGPD nas empresas de software é a necessidade de limitar o acesso àquela informação. Então, não é porque o prontuário é eletrônico que todo mundo pode ter acesso. As regras da resolução 1638 do CFM, elas continuam valendo, as regras da 1829 do CFM continuam valendo. Só pode ter acesso ao prontuário quem tem acesso ao prontuário, o médico e a equipe dele. Outros somente com autorização. O que nós temos hoje, na maioria dos cenários, é uma liberdade para que os profissionais que tenham acesso ao prontuário vejam aquele prontuário. Então, o que nós precisamos criar? São mecanismos de perfilamento, autorizando usuários a terem acesso à parte da documentação e não ao todo dela. E o DPO, no caso de instituições, quando a Vanúcia traz, a gente está falando de uma instituição um pouco maior, o DPO ele vai ser exigido nessas empresas, ele tem a função de gerenciar um painel de incidente, que é, eu percebi que uma enfermeira do quarto andar teve acesso a um prontuário do paciente do quinto. Isso tem que gerar um alerta para o DPO para que ele identifique aquele possível incidente de segurança para poder agir e consultar ali por que ela teve aquele acesso. Assim como eu tive o acesso de um médico que não trata aquele paciente, aquele prontuário, eu preciso entender por que ele teve aquele acesso, uma vez que ele não foi solicitado pelo colega uma opinião. Então, eu comecei pelo meio para falar de sistemas, para entender o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, que configurar sistemas para isso e preparar os sistemas vai ser um desafio muito grande que todas as empresas estão enfrentando. Um outro ponto que ela traz no início é: eu preciso compartilhar dados com outras empresas. Isso faz parte do nosso negócio. Então, a maioria dos hospitais não tem laboratório próprio, o departamento de imagem é terceirizado, a própria hemodinâmica, em alguns casos, a UTI é terceirizada. Isso não é um problema, tá? Só que nós vamos ter acordos, termos de confidencialidade. Nesses acordos, esses aditivos de contrato, nós vamos estabelecer as regras de segurança. E dentro do nosso fluxo de sistema, nós vamos ter os logs, as trilhas de auditoria, indicando quem, quanto e por que a informação foi acessada. Então, não há uma limitação aí para essas ações. Lembrem-se, eu acho que eu queria que vocês guardassem dessa conversa nossa o que eu disse no início: não há na lei nenhuma expressão escrita é proibido, né? O que tem na lei é necessário estudar, registrar, avaliar, documentar e gerenciar risco. No finalzinho, a gente vai, ela pergunta, se esses dados vazarem ou ter acesso indevido, ter o controle. Como ter o controle e saber quem foi? Log e trilha de auditoria, como eu já mencionei. Aí, a partir dos contratos, a gente vai estabelecer quem paga a conta, né? Eu acho que você falou aí, só fazendo um comentário, acho que tem um tripé importante na adequação do compliance LGPD, que a gente está falando de processos, rotinas, precisam ser revistos e adequados. A gente fala de uma base jurídica, que a gente vai ter que muitas vezes rever contratos, você acabou de falar aí do termo de confidencialidade, a gente vai ter que ter autorizações ali, desde o público interno dos empregados, você também citou isso, desde a admissão, ou um termo aditivo ao contrato de trabalho, com determinados dispositivos e consentimentos, e a gente tem uma outra perna desse tripé, a tecnologia. Você falou também da questão dos sistemas, do controle de acesso, da mecanismo de proteção contra a intrusão de terceiros, né, hackers, na verdade cracker, né, hacker é do bem, mas todo mundo chama ele assim. Então, esse tripé, processos, jurídico e tecnologia, eles vão ter que andar juntos, e a adequação LGPD ela é multidisciplinar, né? Acho que não vai ser só um advogado que vai adequar, não vai ser só um profissional de TI, e também não vai ser só um administrador, vai ter que estar todo mundo criando um comitê, entender que informação que eu coleto, para que eu coleto, por quanto tempo, como eu elimino, qual a base legal. Então tem que entender esse fluxo todo, e todo mundo abraçar e mudar a cultura. Aí é um outro ponto que eu queria fechar, porque não adianta se você não tiver uma cultura de privacidade dentro da empresa, e aí a LGPD fala até do desenvolvimento, né? Você falou do Privacy by Design, ou Privacy by Default, né? Que você falou no começo. Se isso é cultura.
E no setor médico isso é complicado, né? Aquela coisa de um médico conversar com o outro, ou de um técnico de enfermagem passar para o outro informações que não deveriam. Se não tiver um trabalho muito forte de cultura da privacidade, não adianta ter mecanismo, não adianta ter sistema que vai ter falha e vai ter comprometimento. Só um parênteses. Bom, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é, da Karine, que pergunta como que fica o caso do paciente que tem um prontuário físico muito antigo e solicita uma cópia. Porém, a instituição perdeu esse prontuário e não entrega, fornecendo apenas um laudo falando do histórico do mesmo, baseado em uma consulta atual. Aí nós temos que ver os prazos, né, de guarda de documento. É complicada a resposta, porque assim, a gente primeiro tem que ver o prazo. A legislação hoje fala que o tempo de guarda é de 20 anos do último atendimento. Então, se a gente der sorte que tem mais de 20 anos do último atendimento, a resposta é, olha, infelizmente, nosso protocolo aqui manda destruir os prontuários e o seu foi destruído, né? Então, é uma resposta aí que a gente poderia dar. A brincadeira é para dizer o seguinte, tem que ver o prazo da documentação. Se não, né, se está dentro do prazo, aí a gente, antes de avisar o paciente, chama o jurídico, bate um papo, conversa sobre as repercussões que a gente pode ter daquilo, chama o médico, a equipe, vê se é possível reconstruir o prontuário a partir das evidências ou das informações que estão presentes na instituição e tenta ali reconstruir esse prontuário para entregar essa informação para o paciente. De tudo, se não for possível também a reconstrução do prontuário, chamar o paciente e tentar um bom acordo ali com ele de uma forma transparente para minimizar o risco. Mas aí a gente já entra em gestão de risco mesmo. Eu tenho um problema, o evento aconteceu, né, deixou de ser incidente, virou evento, agora o que eu tenho que fazer é evitar ou cuidar para que o mínimo de leite caia fora da panela aí. Então, o leite já ferveu, né? Damage control, né? Controle de danos já. Aí é controle de danos, exatamente. Aí é controle de danos. Mas existem processos, Karine, que permitem hoje a reconstituição do prontuário, tá? Então, se não for um prontuário muito antigo, às vezes é possível a reconstituição dele. Mas é controle de dano. E vamos para a última pergunta, que para fechar tinha que ser da Vanúcia, né? A Vanúcia está aproveitando a oportunidade. Obrigado, está trazendo muito conhecimento para a gente. Né? Ela disse que não é de Minas, eu fiquei curioso saber de onde ela é. É do Rio. É do Rio? É do Rio de Janeiro. Ela tem uma consultoria de compliance na área de saúde lá no Rio de Janeiro. Ela vamos ter muitos anos na área de saúde já, inclusive na parte administrativa, além da jurídica. Vamos anotar o telefone da Vanúcia depois, né? Porque depois a gente ter um amigo no Rio é bom para final de semana, né? Então, assim... Pode anotar, João, pode anotar, porque eu também vou querer o seu depois para outras coisas. Combinadíssimo. Com esse sotaque entregou. Entregou. Desculpa, eu não liguei a câmera, que eu até falei com o Jordano, eu tô com Covid. Olha só. Então, eu tô com dificuldade para falar e tal, e eu preferi escrever, que eu tô ficando cansada. Tá certo. Mas obrigada pela atenção, tá? Boa recuperação aí, rápido. Perguntas. Você tem uma última pergunta, né, Vanúcia? Você quer fazer? Sim, última, prometo. Não, pode, você quer falar? Aproveita que você abre o microfone e você já fala, vai interativo. Então, eu sirvo num hospital quaternário, né? Por isso essas perguntas de complexidade. E outra dificuldade que nós temos, aí também sairia um pouquinho da sua área, não sei se você poderia me responder no momento ou em outro, nós temos muitas vezes cirurgias de emergência que precisamos de material que não são ordinários do hospital, né? Uma prótese específica, alguma coisa muito específica que a gente não tem no estoque. Então, a gente faz uma licitação, uma emergencialidade para aquisição. E nesses processos, até pela orientação da dispensa, da CJU e tudo mais, a gente identifica o paciente e o caso clínico, justamente para demonstrar essa emergencialidade, né? E até para uma eventual auditoria que até nós já tivemos do TCU. E aí, como é que fica isso com a proteção de dados? Porque um processo licitatório, ele é público, né? Ele é acessível a qualquer pessoa. E ali tem informações, o nome, o caso clínico de um paciente. Como é que a gente pode mitigar isso? Ótimo exemplo que você trouxe de aplicação de uma das bases legais que são muito provocativas, que é o cumprimento de obrigação legal, né?
como gerenciar o conflito entre a privacidade e o cumprimento de obrigação legal. Talvez a gente pudesse comparar a um processo de família, né? Ou seja, o processo é público, né? Todo processo é público, mas existem algumas características de processo que eles têm ali uma certa preservação da informação. Mas o processo é público, os dados cartoriais são públicos, as informações são públicas, o processo licitatório é público. Então, é uma obrigação legal, é uma necessidade de que seja transparente. O que é importante você mitigar nesse caso, realizar um AIPD, uma avaliação de impacto, e discutir com o órgão, com a CGU no caso, quais os dados devem aparecer no instrumento, né? Se eles fariam por exemplo, se a gente pensa de nome, o nome não tem problema que apareça, mas será que precisa aparecer a cópia do prontuário? Ou um laudo médico do paciente seria suficiente, desde que ele emitisse ali informações mais genéricas sobre aquela doença? Ou até, se nós pseudo-anonimizaríamos o paciente para que tivéssemos ali os dados mais detalhados dele. Esse é um caso de aplicação da base legal para cumprimento de obrigação legal, tá? Se um instrumento, o alinhamento exigir que os dados sejam públicos, a gente não tem muito o que fazer, a gente vai publicar. Agora, eu recomendo uma avaliação de impacto, um relatório de impacto de processamento de dados, que passe aí em conjunto com a avaliação com o encarregado de proteção de dados da CGU, e também com o encarregado de proteção de dados da instituição de saúde, junto com os dois departamentos jurídicos, para um alinhamento, uma TAC ou um alinhamento de conduta de uma outra forma, na qual defina a pseudo-anonimização do paciente, que seria uma boa saída, ou a redução do tipo de informação relacionada à doença ou tratamento que o paciente está sendo submetido. Mas existe base legal que justifica esse processamento aí, que é a base legal, cumprimento de obrigação legal. Bom, eu falei que era a última pergunta, mas o Thiago... Obrigada. Aqui, vamos só passar para essa uma e a gente encerra então, pessoal, já tem quase 1h30. Quando o plano, o hospital solicita dados de paciente ao distribuidor de OPME, que faturou o seu produto diretamente ao plano, é possível franquear esses dados, especialmente fiscais, mas que identificam o paciente? É uma situação parecida com essa da licitação, inclusive, né, que você trouxe. Sim, com uma outra condição, né? Aí é a execução de contrato, né? A base é diferente, né? A base muda para a execução de contrato. Então, o que nós temos aí é uma outra base legal. Agora, me estranhou, porque parece que quem está faturando direto é o plano, né? E se o plano está faturando direto, é o plano que vai ter essa relação de apresentar o nome do paciente para o fornecedor, não, Tiago? Porque aí a relação seria do plano de saúde com o fornecedor. Se essa informação sair do hospital, a gente tem ali uma necessidade de fazer um alinhamento com o contrato, para que isso esteja previsto no contrato, e ainda que eu não precise do consentimento, esse cumprimento, essa execução do contrato, ela vai ser objeto de apresentação ao titular de que essa ocorrência pode se evidenciar, ou seja, eu vou dizer para ele, olha, o seu plano de saúde me exige transferir os seus dados para o fornecedor da UPM, os dados são A, B e C, então você está ciente que vai acontecer essa transferência. E aí, ele tendo ciência dessa transferência, não há necessidade do consentimento, porque isso vai estar ali no contrato, a base legal é a execução do contrato, está tudo transparente, não há dificuldade. Agora, eu fiquei com dúvida no seu processo, se quem faria, uma vez que a fatura é direta para o plano, se quem não faria essa compra e essa troca de informações não seria plano fornecedor e não hospital plano. Posso esclarecer, doutor? Pode, por favor, Tiago. É o seguinte, aqui no estado até é uma coisa que acontece, que agrada até aos fornecedores de OPME daqui. A venda, ela é direta, por muitas vezes, não passa pelo hospital. Distribuidor de OPME direto ao plano de saúde. E por inúmeros motivos, esse pagamento é até melhor. É mais rápido e tal, por aí vai. Só que o que acontece? Não raras vezes, vocês que atuam na área da saúde, o hospital quer fazer um pacote. Ele quer incluir serviço dele e OPME e botar um pouquinho a mais, para ele ganhar um dinheiro com esse serviço que ele está vendendo. Mas no meu exemplo, que eu estou perguntando para os senhores, ele vendeu direto o distribuidor de OPME
que é uma vocação do meu escritório, particularmente, distribuidor de OPME, vendeu direto para o plano de saúde. Bem, o hospital, em determinado momento, ele quer montar um pacote para poder ele ganhar mais dinheiro com isso, e é legítimo. Só que ele não tem dados, ele não sabe quanto ele não sabe quantas pessoas que vende, porque o faturamento é direto ali. E aí, por muitas vezes, eu neguei no sentido de que, meu contrato é direto com o plano. Se você não tem informação do seu prontuário, porque até eles têm acesso, né, ao hospital, fica difícil te dar essa informação. Essa é a pergunta, entendeu, doutor? Ah, não, agora tá claro e é outra coisa completamente diferente do que eu tinha entendido, tá, Thiago? Vamos lá. Tem 2 pontos para a gente tratar. O primeiro é que, de fato, sob a perspectiva da LGPD, não, o seu fornecedor, o seu cliente fornecedor de OPM, ele não pode transferir esse dado para o hospital, porque esse dado foi confiado a ele pelo plano de saúde e ele tem um contrato de confidencialidade com o plano de saúde, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, que me parece ser o maior interesse aí do hospital, é em relação ao preço. E aí nós vamos entrar numa outra discussão, que são termos e acordos comerciais. O preço que o seu cliente vende para a operadora, em razão do volume, ele normalmente é muito menor do que o preço que venderia para o hospital, em razão de negociação comercial. Isso também é muito normal. Então, existe uma proteção contratual e, normalmente, isso está em contrato entre o fornecedor e a operadora para que esses dados, essa troca, ela não aconteça. Então, pelos 2 motivos, não. Aí sim, agora eu entendi. Não porque o seu fornecedor tem um contrato com a operadora e tem as confidencialidades do negócio, né, os segredos do negócio ali, e não porque os dados foram confiados pela operadora como troca entre controladores, e nessa troca não há previsão, em termos de propósito, para que o seu cliente faça a transferência desse dado para uma outra empresa. Então, não. Entendo que não. Muito obrigado. Eu acho que fica, né, resumindo aqui no final das contas, assim, uma questão que a gente vai ter que dominar são as bases legais de tratamento de dado, né? Entender que não é só o consentimento pode ser até uma referência dentro da LGPD, porque a gente está falando de privacidade, só que a gente tem outras bases legais que vão se adequar, né? Pode ser por obrigação legal, pode ser para execução do contrato e todas as outras que estão lá. Mas, bom, pessoal, agradeço. Passamos de 1h30, já estava previsto um bate-papo de 1 hora. O João perguntou há quanto tempo? Quando o papo é bom, as nossas videoconferências chegam lá 1h30. Vou agradecer a todos. Vamos disponibilizar essa gravação, então, no YouTube. Eu devo colocar no meu canal, que é youtube.com/Jordano Adjuto. Mas eu vi aqui que tem a lista de cadastros, né, que o pessoal participou. Vamos disponibilizar, depois te mando um e-mail para todo mundo e gostamos muito de feedback, tá? Se vocês puderem depois entrar em contato conosco, falar o que foi bom, o que foi ruim, o que dá para melhorar aqui nesse bate-papo, a gente sempre agradece, que a gente, feedback é sempre um presente que a gente recebe de volta. O pessoal está agradecendo aqui, na verdade eu que agradeço mesmo. Viu, João? Você principalmente por ter se disponibilizado a compartilhar com a gente esse conhecimento que você tem. Agradeço mais uma vez e vamos depois pensar em outros momentos assim, de compartilhar conhecimento. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela gentileza de todos, o carinho aí que eu fui recebido pelo grupo. Me coloco à disposição, Jordano, para outras, né, oportunidades, que o papo é bom e eu gosto muito da área, é algo que realmente me deixa bastante contente. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Pessoal, então, boa noite a todos aí, se cuidem. Vanúcia, você principalmente, hein? Vai toma cloroquina, ou não toma, não sei. Eu não sou médico, não sei o que vou falar isso. Mas obrigado, Oi. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.